Atlético Mineiro foi denunciado na FIFA, teve que correr para pagar uma dívida que já durava 6 anos e precisou pedir dinheiro emprestado para o BMG, para a MRV, e se não conseguisse esse dinheiro, perderia 3 pontos no Campeonato Brasileiro de cara e correndo o risco de ser rebaixado de divisão. Mas Fernando Pereira, com o assunto que nós levantamos aqui, o que você acha desse comportamento, né, das equipes brasileiras? Em relação ao Corinthians é um absurdo, né? Não somente em relação ao Corinthians, quanto a outras equipes, né? Tirar do funcionário mais simples assim, é uma coisa inadmissível. O Marcelo levantou um ponto bem interessante, que o Santos ele revela jogadores assim na base, o Santos faz um caixa bacana com esses jogadores mais novos assim e depois vende para o exterior. Já o Corinthians e as outras equipes terão dificuldades, Paulinho. Por quê? O Corinthians, me fala, o último jogador de peso que o Corinthians revelou assim, né, que ele foi vendido para o exterior. Não teve esse jogador, faz tempo que isso não acontece. O último jogador que o Corinthians revelou e que o dinheiro ficou 100% com o clube foi o William, em 2007. O Corinthians vendeu o Pedrinho agora, a maior transação da história do Corinthians, 100 e não sei quantos milhões. Sabe quanto ficou o Corinthians? Não. Pouco mais de 15 milhões. Nossa. De 100 e poucos milhões. Porque foi percentual para o empresário, outro empresário, o empréstimo e mais não sei o quê. Eu sei que o Corinthians ficou com uma parcela ínfima do Pedrinho. Quer dizer, esse é o tipo de negócio que não só no Corinthians, em diversos clubes está acontecendo e está dificultando a vida dos clubes. Mas continuando, Fernando. E tem aquele negócio, parece que o Flamengo ele demitiu 62 funcionários. O Flamengo também fez isso, demitiu 62 funcionários. E eu parabenizo a atitude do Botafogo. O Botafogo disse que nesse período de pandemia ele se recusa a entrar em campo. O Botafogo já deu esse parecer totalmente contra. Aliás, essa questão. Muito bem lembrado, hein, Fernandão? Não querendo te cortar, mas já te cortando, eu vou dar eu escrevi no meu blog hoje, blogdopaulinho.com.br, por favor, acessem, ficaremos muito gratos. blogdopaulinho.com.br. Essa questão, viu, Marcelo, do Botafogo foi importante porque está tendo um lobby em Brasília com o apoio da CBF para que os clubes entrem em campo agora, já em maio, no auge da pandemia. Aliás, nós nem sabemos se é o auge, hein? Já está alto e pode ser que esteja caminhando para o auge da pandemia. Fica claro que não vai haver segurança alguma para os jogadores, evidentemente. Quer dizer, os jogadores têm contato físico, as pessoas que preparam os jogadores, os repórteres que têm que ir para o estádio, mesmo não tendo público, quer dizer, pode ocorrer uma desgraça, pode mesmo. E isso tudo, independente da decisão de quem quer que seja, está nas mãos dos clubes. Porque se os clubes se recusarem a entrar em campo, não tem jogo. Então, tem como resolver isso. E quem é que tem poder para resolver isso? Quem tem poder para resolver isso são os clubes grandes. Evidentemente, ou você acha que a Federação Paulista de Futebol vai se arriscar a pôr um campeonato em andamento sem Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos. Não vai. No Rio de Janeiro a mesma coisa, mas apesar disso, os dirigentes estão calados, observando tudo que está acontecendo e, pior, não se contrapondo. Muito elogiável a atitude do Botafogo do Rio, através do Carlos Augusto Montenegro, uma pessoa que, por sinal, nunca foi elogiada no meu blog por razões diversas, mas que está sendo elogiado hoje porque acertou muito. Ele disse que não vai colocar em risco os jogadores dele e as pessoas que participam do jogo para que o time dele ganhe 3 pontos. Ele falou que cada 3 pontos perdidos do time dele, se tiver uma vida salva, está valendo a pena. Paulinho, na contramão disso, desculpa te cortar, tem aquela questão também do Marcelo Medeiros, presidente do Internacional de Porto Alegre. Ele disse o seguinte: se o jogador do meu clube se recusar a entrar em campo, pode pedir demissão, que não vai fazer parte do elenco, colocando uma pressão psicológica na cabeça do jogador, né? Nesse período também. Mas isso é um grande absurdo, né? É um grande absurdo. Marcelo Santos. Eu, pela idade que eu fiquei assustado com a situação, né? Fiquei isolado aqui. Eu só saí que o médico falou que se eu sair com máscara que eu tô na distância aqui, até que eu consegui vir, mas não sei se eu devia ter ficado em casa. O problema que eu vejo é o seguinte:
vários jogadores profissionais americanos pegaram corona, né? Coroa, sei lá como é que chama, né? Coroa sou eu, né? Mas tiveram problema também de dinheiro, porque aí o público, como é que vai aglomerar a gente, né? Então, no Brasil, que agora está aumentando os casos, né? É o que você falou. Então, além do público, os jogadores, às vezes, quando machuca a cabeça, eles não têm aquelas coisas que protegem, parece uma máscara lá na Europa, né? Parece um elmo. Então, eles podiam fazer uma máscara para o jogador jogar também. Eles deviam fazer uma máscara que não cai. Você já caminhou rápido ou correu de máscara? Os caras não vão aguentar, Marcelo. Eles não vão aguentar, mas se tiver uma máscara que gruda, que tem aquela válvula, né? Tem umas máscaras valvuladas, né? Que o ar entra e sai, que é feito para isso. Então, na verdade, é tecnologia. Se o futebol tem tanta grana, que faz coisa para o jogador jogar, cheio de caneleiras, tornozeleira toda chique que você vê na Europa, podia fazer o negócio, tentar. Porque senão, eu vou dizer, não devia deixar jogar, então. Devia parar, porque o risco é do jogador, mas também do público. Como é que o pessoal vai aglomerar um com o outro lá? A questão é essa, Marcelo. O jogador, eu discordo totalmente dessa colocação, mas digamos que o jogador, ele use a máscara, mas o resto das pessoas que participam, são centenas de pessoas que participam de um jogo de futebol, nos bastidores, esses daí com certeza vão estar à mercê de diversas situações. Não, mas eu falei isso, quer dizer, isso, como você tinha levantado do jogador, eu falei, se for isso, você faz a máscara. Mas tem um público, eu falei, são centenas, milhares de pessoas que vão estar assistindo, que vão se aglomerar. E o que aconteceu na NBA americana, o pessoal quis fazer portas fechadas o jogo, com televisão. Então, é muito pior, eu concordo, mas eu tinha mencionado, acho que passou rápido. O público que vai, é impossível. Está totalmente contra o que os médicos falam. Não pode se aglomerar, não pode, paciência, vai ver pela televisão. Outra coisa que remete ao tema da questão das prioridades financeiras dos clubes, né? Atingem os mais fracos, acabam protegendo os mais ricos e alegam todos eles, o que é uma verdade, que não tem dinheiro em caixa. A grande questão é essa também. Eu vou dar dois exemplos principais, claro, Corinthians e Flamengo. O Palmeiras também serve como exemplo, porque tem uma patrocinadora que, aliás, é o único caso no planeta de uma patrocinadora em que o mercado avalia uma marca num valor X e ela resolve por conta própria pagar 4x. Isso aí é uma coisa realmente para a gente desconfiar. Mas com relação a Corinthians e Flamengo, que serve de exemplo a todos eles, aliás, porque todos são geridos da mesma forma, mas eu falo mais de Corinthians e Flamengo porque são os que mais arrecadam mesmo. É inadmissível que não tenham dinheiro em caixa, a não ser por má gestão ou outras coisas mais. O Corinthians é o time que já há muitos anos vem ganhando títulos. Há muitos anos, além de ganhar o patrocínio Master, uma das maiores cotas de televisão, sempre Corinthians e Flamengo dividindo, ganhou também os prêmios pelas conquistas dos campeonatos. Ou seja, uma administração minimamente decente teria um fundo de reserva para qualquer tipo de problema. Então, não é admissível que um clube do tamanho do Corinthians seja gerido como se fosse o time lá do Brás, da Várzea do Brás, o Botafogo do Brás, com todo o respeito ao Botafogo do Brás. E tem um detalhe, Paulinho, sobre o Corinthians, que ele contratou jogadores assim de uma forma elevada. Por exemplo, teve jogadores que foram contratados e não entraram em campo. Não, é a desadministração total. O Corinthians contratou 100 e poucos jogadores, sendo que certamente 22 eu não digo, mas 30 jogadores chutando alto dava para levar o clube. O Flamengo, no primeiro mês, antes de terminar o primeiro mês de quarentena de coronavírus, teve que recorrer a empréstimo bancário. Veja o que ganhou de dinheiro o Flamengo nesse último ano e no ano passado. Não aguentou um mês de paralisação. Quer dizer, o caixa do clube não está essa maravilha que disseram. Agora, para você ver a caótica situação que passa o Corinthians, apesar desses anos de conquistas de títulos e que todo mundo sabe, né, e acompanhou. Aqui, aliás, é uma notícia praticamente em primeira mão no rádio, embora eu já tenha dado o meu blog ontem, no final da tarde.
aquela recuperação judicial da Odebrecht foi aprovada pela Assembleia de Credores da Odebrecht. Ela tinha sido já aprovada na Justiça, mas precisava do aceite da Assembleia de Credores da Odebrecht. Foi feita de maneira virtual essa Assembleia no último dia 22 de abril. Eu publiquei toda a documentação no blog do paulinho.com.br. E lá você observa uma das coisas mais vergonhosas que pode acontecer, não só para um clube de futebol, como para qualquer pessoa, né? A Odebrecht, na hora de fazer o acerto com os credores, ela retirou do acerto 700 milhões de reais que ela tinha que receber do Corinthians. E a alegação dela retirar os 700 milhões de reais é que ela ia tomar calote. Quer dizer, você, num acerto de contas, você abrir mão de colocar os recebíveis, 700 milhões, não é qualquer coisa, porque ela alegou na documentação que era grande o risco de calote, ela não poderia se comprometer com os credores utilizando-se desse recurso. Quer dizer, e o presidente do Corinthians dá uma entrevista, aliás, deu várias entrevistas semana passada, dizendo que estava tudo certo com a Odebrecht. Está tudo certo. No máximo, nós vamos pagar 100 e poucos milhões. Não é verdade. São 610 milhões de debêntures, que é uma modalidade de empréstimo, praticamente. E mais 90 e poucos milhões de reais que a Odebrecht alega nessa recuperação ter 11% do estádio de Itaquera. Então, essa é a dívida do Corinthians só com a Odebrecht. Tem mais 600 e poucos milhões que o balanço apontou de dívidas com o Estado, dívidas com o INSS, fundo de garantia. Aliás, fundo de garantia o Corinthians não deposita há mais de um ano por seus funcionários. Até uma pergunta, quando fizeram Itaquerão, teve dinheiro só disso? Teve dinheiro do Estado também? O Alckmin, eu lembro que estava na inauguração, tinha o Ronaldo Gordo. E o Gordo, como participou? Quantos foram os que juntaram dinheiro para construir Itaquerão na época? Eu vou te responder já, só finalizar esse raciocínio, que o Corinthians na última semana foi descoberto até através de ações, eu já tinha até falado antes no meu blog, o Corinthians há mais de um ano não deposita fundo de garantia de empresário. Um funcionário do Corinthians levou um filho com 15 anos, com sintoma de Covid num hospital e descobriu que não poderia ser atendido porque o Corinthians não estava pagando o plano de saúde, apesar de ter descontado em folha. Quer dizer, a conta de luz foi cortada, a conta de água não está paga e está para ser cortada. Essa é a situação caótica do Esporte Clube Corinthians Paulista. E o Corinthians vai descontar no funcionário mais humilde. Vai tirar 70% de quem ganha o salário mínimo. Quer dizer, é uma coisa que não tem como qualificar. Não tem como qualificar. Respondendo ao Marcelo Santos, o Corinthians pagou uma parte da dívida com a Odebrecht com os CIDs, né, os certificados que foram emitidos pela Prefeitura de São Paulo. Mais de 500 e poucos milhões foram abatidos da dívida do Corinthians pelos CIDs. E o Corinthians deve uma fortuna para o BNDES via Caixa Econômica Federal. Há mais de um ano não paga uma parcela sequer e está tentando fazer o jogo do empurra. Porque o que vai acontecer, Marcelo, é o seguinte: a Caixa ela já deveria ter executado o estádio. O contrato diz que no segundo ou terceiro mês de atraso ela já poderia ter executado o estádio. E ela não executou. Ela não executou exatamente porque ela ainda tenta resolver essa situação. Eu acho que eu já avancei um pouco no tempo. Vamos chamar aqui o nosso comercial. A gente continua na volta entrevistando o Dr. Sérgio Zimmermann. Até já. Contos da Bola, por José Renato Santiago. Mário Sérgio Pontes de Paiva foi um dos grandes nomes do futebol brasileiro. Segundo Falcão, o jogador mais técnico com quem ele jogou. Pois bem, nos anos 80 ele foi contratado pelo São Paulo e ele iria disputar a posição com o Zé Sérgio, outro gigante nome dentro do futebol nacional. Poucos acreditavam que Mário Sérgio poderia barrar Zé Sérgio, mas Mário Sérgio fez isso. Pois bem, certa vez São Paulo jogou em São José dos Campos e após a partida
vencida pela equipe do Vale do Paraíba, a torcida do São José cercou o ônibus do São Paulo. Mário Sérgio não ficou nervoso, mas pegou uma arma que sempre carregava com ele, deu um tiro para cima e com isso a torcida do São José saiu correndo e o ônibus de São Paulo conseguiu prosseguir viagem. Pois é, por conta disso, o Mário Sérgio passou a ser chamado por Cisco Kid, apelido dado por Silvio Luiz, ex-árbitro e narrador esportivo. Mário Sérgio fez história no futebol nacional. A rádio que toca a sua vida, 95,7 Vibe Mundial FM. O que é? Etiquetas adesivas que colam e não descolam. Etiqueta tem nome, é marca, colam. Etiquetas e rótulos adesivos. Quem sabe onde tem? Marca cola no sorvete, no shampoo, na bola e no chocolate. A etiqueta que cola, até no tubo de cola. Tá no vidro do carro e na parede da escola. 2095-4499. Brasil Esotérico. A maior variedade de produtos místicos e esotéricos do país você encontra em apenas um clique. www.brasilesotérico.com. Joalheria, livraria, feng shui, cristais, incensos, aromaterapia e muito mais. E atenção para algumas ofertas desta semana na brasilesotérico.com. Porta-vela peruano em cerâmica com cores e desenhos típicos da cultura peruana por R$18,60. Colar medalha de São Bento, 2 opções de cores. A essa medalha se atribuem proteção e remédio, uma das mais veneradas pelos fiéis, por R$19. Anel ajustável de orgonite, modelos sortidos, utilizado para harmonizar a energia dos ambientes, principalmente para a proteção contra a poluição eletromagnética, por apenas R$16,50. Estas e outras ofertas exclusivas você só encontra na brasilesotérico.com. Entregas em todo o Brasil. Acesse agora www.brasilesotérico.com. Um mundo de produtos místicos e esotéricos para você. A rádio que toca a sua vida, 95,7 Vibe Mundial FM. Olá pessoal, aqui é o Marcelo Cotrim e eu tenho um convite muito especial a todos vocês. A ONG Procães tem mais de 15 anos, é uma organização sem fins lucrativos que tem por missão amar, proteger, amparar cachorros abandonados e de rua. Um projeto que eu apoio junto com a Rádio Vibe Mundial há muitos anos e que no momento atual passa por dificuldades e precisa de ajuda. Por isso convido todos que puderem contribuir a realizar suas doações. Para saber mais, entra no site da Rádio Vibe Mundial ou então é só você entrar no Instagram da ONG Procães ou no site ONG Procães. Agradecemos. Atenção, a chamada transmissão comunitária começou. As pessoas vão contrair a doença sem que seja possível estabelecer a origem do vírus. O inimigo oculto está entre nós e pode se espalhar cada vez mais rápido. Se não há vacina, há ações. Seja disciplinado e cumpra as regras. Cada um fazendo sua parte, mais difícil será a contaminação e mais rápido tudo voltará ao normal. Uma campanha Emissoras de Rádio do Brasil. Agora que você está ficando mais tempo em sua casa, aproveite para obter mais conhecimento. A Vibe Mundial mantém inúmeros cursos online. Acesse vibemundialfm.com.br e clique no link Cursos para conhecer as aulas oferecidas por nossos comunicadores. E nesses tempos de quarentena, a Vibe está dando um presentão para você. Um desconto de 50% em todos os nossos cursos. Isso mesmo, 50% de desconto em todos os cursos online. www.vibemundialfm.com.br. Vamos juntos em busca de uma melhor qualidade de vida. Vibe Mundial FM. A sua rádio da boa notícia, da espiritualidade, autoajuda e esoterismo está de cara nova. Uma nova vibração, um novo pensamento, novas energias. Uma vibe positiva no ar para você. Vibe Mundial FM, a rádio que toca a sua vida.
Não viva para que a sua presença seja notada, mas para que a sua falta seja sentida. Bob Marley. Estamos de volta, hein? Estamos de volta aqui na sua Rádio Vibe Mundial. Esse é o programa Inacreditável. A discussão foi acalorada aqui no primeiro bloco. Vamos agora falar de coronavírus. Coronavírus, que é o que nos aflige, né? Que é o que nos aflige já há algum tempo, mais de um mês. Aliás, acho que bem antes, acho que antes do carnaval já tinha problema aqui. E nada melhor, né? Ninguém melhor para falar sobre o assunto do que um especialista. Estamos aqui, temos a honra de receber no nosso programa de estreia o Dr. Sérgio Zimmermann, ex-presidente e atual coordenador científico da Sociedade Brasileira de Infectologia, além de médico infectologista do Hospital Emílio Ribas. Dr. Sérgio, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, a todos vocês da rádio, estou à disposição para os questionamentos e as dúvidas. Doutor, a gente estava falando agora há pouco, né, de que os clubes de futebol, aliás, as federações e o governo brasileiro estão tentando abreviar a volta dos jogadores aos campeonatos. E eu queria saber a opinião do senhor. O senhor acha que existe um grande risco, um médio risco, ou está tudo certo? Só acha que eles podem jogar no meio desse pico de pandemia que estamos vivendo? Eu acredito que, na verdade, a gente não deveria, nesse primeiro momento ainda, que a gente ainda está na fase de um pico elevado de transmissibilidade, colocar em risco esses atletas. Eu acredito que a gente possa esperar pelo menos mais aí 2 semanas para fazer uma nova reavaliação. Mesmo que os portões estejam fechados, não tenha público, onde é o critério de aglomeração. A gente tem que lembrar que os jogadores têm uma atividade física, o esporte, de contato. E esse contato você pode ter N situações. Você pode ter uma agressão verbal de um jogador com outro, ter uma cusparada. Tudo isso não está inerente numa partida de futebol, pelo calor que ela vai levar do próprio esporte. Então eu acredito que nesse primeiro momento todos os esportes de contato, não só o futebol, deveriam aguardar um pouco mais para uma decisão mais criteriosa e que não coloque em risco a vida de ninguém. Ô, doutor Sérgio, obrigado, viu? Ouvi falar muito do senhor por aí, na televisão, tudo. Sou claramente o maior especialista do Brasil nisso, é a pessoa mais que entende disso, né? Então, tem uma briga aí que a gente fica ouvindo, todo mundo dá uma opinião de pico não pico. Agora, acho que ontem, hoje, o ministro aí novo falou que 1.000 mortes por dia, uma coisa assim. Eu fiquei confuso. O senhor não quer esclarecer, o senhor que entende mesmo, o que está acontecendo mesmo da curva aí, do que a gente está passando? Esse problema ficar briga de vertical, horizontal, para mim tudo igual, diagonal, redondo, baita confusão. Explica para a gente entender, gente simples. Todo mundo fala e todo mundo virou médico, mas quem entende é o senhor, tá certo? Então explica para a gente isso aí que está acontecendo agora, por favor. Claro, vou tentar destrinchar um pouquinho melhor. Você tem razão. Todo mundo obteve o diploma na Google Medical School, né? A escola de medicina da Google. Então, a gente tem muito que explicar para a população. Isolamento, até o presente momento, só existe um tipo, que a gente chama de isolamento horizontal, que é chamado da quarentena, que foi adotada na grande maioria dos países, que teve um sucesso para combater o número de casos, a transmissibilidade e não levar a um colapso do sistema hospitalar. O que é o colapso? É todo mundo ir ao mesmo tempo para ter assistência no hospital. É a mesma coisa que eu vou para um jogo de futebol e se abre o portão todo mundo na mesma hora, e se eu tenho 5 minutos só para entrar no estádio de futebol, não vai conseguir entrar 100.000 pessoas em 5 minutos. Aqui é a mesma coisa, por isso que a gente faz as pessoas ficarem em casa,
para a gente achatar a curva de transmissão e ir gradativamente as pessoas procurarem um serviço de atendimento com dignidade, com respeito que cada pessoa merece. Isolamento vertical, isso é uma palavra que foi inventada, que não existe isso no contexto médico, mas que seria para deixar em resguardo as pessoas idosas e as crianças, e aí liberar o resto da população para o trabalho. Com a que a gente está vendo, é de se esperar esse aumento, sim, que foi nessa semana. Isso já tem sido anunciado há muito tempo pelos modelos matemáticos, e a semana que vai entrar, a semana do Dia das Mães, também nós vamos ter um pico elevado. Então é importante para a população saber que ela tem que ficar em casa. Não adianta ir visitar a mãe no Dia das Mães no domingo que vem, só um pouquinho, só 5 minutinhos. Não pode, pessoal. A gente tem que ficar em casa. Hoje tem recursos de telefone, de aplicativos que a gente consegue ver essas pessoas, consegue transmitir todo o amor e a necessidade. Então, vamos ficar em casa. É um pouco mais de esforço da população para que a gente possa depois colher os frutos positivos e não negativos dessa doença tão contagiosa que nós estamos vivendo nesse momento. Sérgio, boa tarde. Sou Fernando Pereira. A pergunta que eu faço é a seguinte, que nos meios de comunicação tem muito se ouvido, não, que a criança ela pode voltar para a escola, acho que chegando em casa não tem problema nenhum, que ela é uma criança, ela não vai transmitir risco nenhum, tudo, né? Essa é a primeira pergunta. Queria que você explicasse um pouco sobre isso, que a importância da criança também ficar em casa, sendo que, na verdade, ela indo para o colégio, para a escola assim tal, ela pode trazer essa infecção para dentro. E uma outra, tem um caso também que tem um jogador chamado Dybala, né, que joga na Juventus de Turim, lá da Itália. Ele, por 4 vezes, ele foi infectado, ou seja, passou a primeira vez, tal, 4 vezes ele foi infectado. Queria que você explicasse um pouco também essa questão, assim, da infecção, né, tipo, se a pessoa pode pegar várias vezes, assim, tudo. Se você discorresse um pouco essa parte, por favor. Ok, então vamos dividir por partes. Primeiro das crianças. As crianças, elas, em todos os países, e não diferente no Brasil, elas não estão sendo acometidas pela doença, ou seja, elas não estão tendo critérios de gravidade para que precisem procurar o hospital e do hospital ficar internadas ou ir para uma UTI. Então, porém, essas crianças, elas são o que a gente chama de portadoras assintomáticas. Elas não têm o sintoma, mas elas carregam o vírus, e carregando o vírus, elas vão trazer para os ambientes que elas vão voltar. Por exemplo, da sua casa, dos seus avós e assim por diante. Voltando às escolas, que não vai voltar, isso é uma certeza, isso não vai voltar às escolas, o que acontece? Tem aglomeração, nenhuma escola tem menos de 30, 40 crianças numa sala. E elas não conseguem ter um distanciamento de pelo menos 2 metros, porque não tem uma capacidade física nas salas, não foi projetado para isso em nenhum lugar. Então, esse é um ponto importante. 2, também não pode voltar às escolas, principalmente as escolas públicas, porque essas escolas vão ter que funcionar como abrigo para situações muito, muito peculiares. Por exemplo, se a gente tiver casos em comunidades ou favelas, que a pessoa não tem como se isolar, nós vamos ter que fazer alguns isolamentos nessas escolas para garantir que a gente não tenha uma disseminação nessa comunidade. Então, isso é um fator importante que, às vezes, as pessoas se esquecem e que os governantes, creio que já estão pensando nessa possibilidade de transformar essas escolas públicas numa que a gente chama de atenção primária. O básico para aquela pessoa estar isolada e ter um critério de não transmissibilidade. Em relação ao jogador de futebol, existe possibilidade de reinfecção, sim. Até hoje a gente só teve 2 casos muito bem documentados, mas existe um erro dessa questão da reinfecção. Por quê? Vamos supor que essa pessoa pegou a Covid-19 por aquele exame que é feito no nariz e na garganta, que a gente chama de SWAB. Esse exame chama PCR, que é o nome que se dá desse exame, e esse exame dá positivo. Quando eu vou fazer o controle de alta dessa pessoa, esse exame, teoricamente,
ele deveria, depois do 15º dia, estar negativo. Mas existem algumas pessoas, e não se sabe o porquê, ficam muito tempo com isso presente no organismo. E uma das explicações que os cientistas encontram é que esse PCR continua eliminando o vírus, mas elimina o vírus, mas ele não é transmissível. É o que a gente chama de excreção viral. Tem pedaços do vírus que estão lá. Então não dá para falar que o jogador de futebol se reinfectou 4 vezes. Isso é uma situação que acaba sendo bizarra e quase que impossível acontecer. Mas ele deveria ser avaliado e analisado esse caso com bastante propriedade, com exames seguidos para realmente inferir se ele foi reinfectado ou não. Doutor Sérgio, é o Paulinho que fala. Tá se falando muito, principalmente, inclusive, aliás, entre governantes, sobre a cloroquina. Como se fosse a 8ª maravilha do mundo. Aliás, não só sobre ela, sobre diversos remédios experimentais. Se fala também na possibilidade de que tem uma vacina muito próxima já de ser colocada em mercado. Eu queria que o senhor esclarecesse, dentro do seu conhecimento, claro, o que tem de verdade nisso. Existe algum remédio milagroso, entre aspas, que pode diminuir os efeitos dessa pandemia ou minimizar as consequências dela? E existe alguma vacina próxima de já ser inserida no mercado? Vamos começar, Paulinho, pela segunda questão, que ela é bem mais simples e não é complexa. Vacina. Uma vacina, para ser efetiva, ter sua eficácia comprovada e analisada, que começa a ser primeiro, vai ser analisada em humanos, que é nosso interesse, leva de 12 a 18 meses para que a gente tenha uma resposta da ciência mundial para ver a aplicabilidade dessa vacina. Lembrar que a vacina, ela não é 100% eficaz. Quase nenhuma vacina a gente tem quase com 100% de eficácia. Se a gente for pensar em coronavírus e a gente lembrar da vacina do H1N1, que foi uma outra pandemia em 2009, que a gente teve a vacina, a gente ganhou muito com a diminuição do número de casos mundial naquelas pessoas que tomam a vacina para H1N1. Pessoas que não ficam preocupadas com fake news que vacina faz mal. Então, você tem pelo menos 80% de fator protetor com H1N1 e a gente vê que existem ainda casos de H1N1 no mundo, porém não como a gente teve em 2009. Isso é excelente, tá? Em relação aos tratamentos, a cloroquina ou a hidroxicloroquina associada com antibiótico, que é o que tem sido dado como uma forma de tratamento na maioria dos hospitais, tanto do Brasil quanto do mundo afora, não foi comprovado cientificamente nenhuma eficácia clínica. Por quê? Porque não se deu esse remédio e se comparou com o que a gente chama de placebo. Placebo é o mesmo remédio, só que não tem o remédio, só que o formato é igual. Enquanto a gente não tiver isso com um fator comparativo, a gente vai ficar no achismo. Eu acho que essa droga melhorou. E além do que, o que a gente já observou é que aonde a gente precisa de droga, que é nos casos graves, que estão internados na UTI, essa droga não consegue dar resposta para o médico que a gente gostaria. Por quê? Porque já tem uma lesão pulmonar feita pelo próprio vírus, que cria uma tempestade, que a gente chama anti-inflamatória, que faz todo esse dano no pulmão da pessoa. Para casos de prevenção e casos leves, jamais deveria também pensado em usado, como algumas pessoas colocaram. E nos casos moderados, que está para ir para uma UTI ou não, ele está internado, existe muita dúvida se aqui os remédios valeriam a pena. E aqui eu acho que sim, que pode ser um caminho para a gente melhorar os sintomas, por exemplo, e tentar não evoluir os pacientes para o critério de gravidade. Além da cloroquina que você comentou, um dado recente que foi de ontem,
se os ouvintes escutaram jornal, televisão, tudo, a aprovação de um outro remédio com nome difícil, chamado Remdesivir. Esse Remdesivir, o professor Anthony Fauci, do Controle de Doenças Americanas em Atlanta, chegou a uma conclusão com o presidente Trump e toda a equipe que pode ser recomendado, não pode ser recomendado, pode ser oferecido essa droga em combinação com outro remédio, com outro anticorpo, mas precisa ter estudos ainda mais robustos para a gente avaliar se vai ter uma eficácia clínica ou não. Lembrando que esse remédio não tem disponível no Brasil e nem foi aprovado ainda para uso de nenhuma maneira no Brasil. Então nós vamos estar com um hiato muito grande até nós termos a possibilidade dessa droga no nosso meio. Antes de passar aqui para o Marcelo Santos, eu gostaria de mandar um abraço aqui para o Schumacher que está aqui na escuta, para o Jefferson Kitagawa, para a Thaís de Tupã, para a Rainha Fernanda e para a Princesa Isabela. Marcelo Santos. Doutor, isso a gente vê que fica essa briga aí, pior que futebol, né? Esse negócio de remédio, cloroquina e tal. Mas eu queria saber o seguinte, parece que outra briga que teve, já que tem estudo brasileiro, né? Cloroquina, houve um estudo que saiu no jornal e deu muita briga, estudo de Manaus, né? Porque eles fizeram só cloroquina e uma dose muito alta. Então essa dose muito alta, que aí eu não sei se já era imaginado que podia dar muito problema, morreu muita gente, pararam o estudo. E a outra dose seria essa que o pessoal fala que funciona. Então também pergunto o seguinte, por que não deram placebo, né? Se eles foram dito que são os mais cientistas e tal, podiam ter dado. Eles sempre podem dizer que não dava, mas é o que o senhor falou, né? Se desse o controle com outro, que não tem, já que é estudo que eles vão fazer para dar, não é o que foi para trás, o que vai para frente dos doentes, por que não deram? Né? Porque isso também atrapalha, quer dizer, no fim o pessoal leu o estudo e ficou confuso para dar cloroquina ou não, porque apenas disse o quê? Que a cloroquina na dose baixa é melhor? Olha a confusão, né? E esse é um dos estudos que o jornal falou que foi o mais controlado. E como é que a gente fica nisso? Boa pergunta sua, Marcelo. Esse estudo em particular, inclusive, foi publicado numa revista muito boa, de excelente aceitação no mundo todo. Os cientistas, os pesquisadores, adotaram uma linha de pesquisa que eles realmente não compararam com placebo, porque eles se basearam num estudo chinês, apenas um estudo chinês, que mostrava que a dose da cloroquina em altas doses podia ser melhor do que a dose convencional. O que aconteceu? Eles começaram a ver era um estudo que era para ser em torno de 400 pessoas, mas a partir com 81 pacientes, eles estavam vendo que esses pacientes estavam tendo muitos efeitos colaterais da própria droga. Quais são os efeitos da droga? A arritmia cardíaca, ou seja, quando o coração não bate de modo correto, e alteração no eletrocardiograma, que a gente chama de onda QT. E também esses pacientes estavam indo a óbito. Porém, a questão de eles estarem morrendo, esses pacientes, também podia ser decorrente que eram pessoas idosas, pessoas que tinham comorbidades que a gente fala, ou seja, outras doenças importantes juntas. Então, ficou bastante discutível. Agora a gente tem que esperar surgir novos trabalhos com a cloroquina, com esse Remdesivir, com outros remédios que estão tendo, que a gente tem no Brasil de custo baixo, a nitazoxanida, a ivermectina, ou seja, nomes difíceis para a população, mas que são muito familiarizados com as equipes médicas em todos os hospitais. Mas, volto a falar, não se deve usar nenhum remédio sem ser baseado em evidência científica criteriosa para que a gente possa dar segurança para a nossa população. Lembrando que todos os hospitais que dão, por exemplo, a cloroquina, o médico que geralmente optar por dar,
ele tem que conversar com a família do paciente, ter um termo assinado que é concordante para que seja prescrita essa droga. Geralmente a família, no desespero, acaba autorizando, e o médico também, que está ali na linha de frente, ele tem uma obrigação com a cabeça dele, com o juramento de Hipócrates, que é salvar aquela vida. Então, nós como médicos, que não estamos diretamente vendo esse paciente, a gente não pode criticar esse colega médico. A gente tem que dar apoio e tentar entender as razões para que ele resolveu administrar como uma última salvação, que a gente chama de compaixão na medicina. Então ele usa a droga de modo compassionado. Então, doutor, mas só pensando bem, os nomes complicados aí, mas a Anitta todo mundo conhece, hein, doutor? Todo mundo queria conhecer a Anitta aí de perto. Mas a única coisa, eu vou terminar, entendi. Eu só fico frustrado, porque, os amigos médicos meus falaram que, como estava meio liberado cloroquina, não queriam dar placebo, mas aí perderam a chance, porque aí não responderam a pergunta que nem o senhor falou, tá certo? Podiam estar fazendo um estudo, um ouro na mão, dava o placebo, respondia as duas perguntas, seja da dose, seja se funciona ou não, mas enfim, não sei o que o senhor acha. Infelizmente a gente não pode voltar no tempo, né, Marcelo? Então a gente tem que aguardar os estudos que vão sair, e que tem vários estudos que vão sair com cloroquina, que vão sair com esse remdesivir, que vão sair com a Anitta, que você também mencionou, que é uma droga que a gente dá para verme, né, na população, a maioria dá para verme. Então a gente tem que agora aguardar os próximos 3 meses para a gente ter uma resposta. O mais importante que a população tem que saber é que é uma doença nova, extremamente transmissível, contagiosa, e que os médicos aprendem todos os dias, tem uma informação nova. E que a gente, no final dessa pandemia, que eu creio que não está muito longe, nós vamos ter que depois estudar o que a gente chama da história natural da doença. Ver o que ela tem, o seu começo, meio e fim, para dar resposta a praticamente todas essas dúvidas que a gente tem na nossa cabeça. Doutor Sérgio, muito obrigado pela sua participação. Foi bem esclarecedora. É uma pena que o nosso tempo está chegando no fim aqui, mas temos que terminar o programa. Muito obrigado, realmente. O Marcelo quer se despedir do senhor. Prazer conhecer. Isso é que é médico, entendeu? O resto aí... Só uma pergunta, que time o senhor torce, hein? São Paulo, meu tricolor de tantos anos. Ah, tudo bem. Para mim que é santista, viu, daquela época, nenhum time interessa mesmo, não é problema, mas valeu, viu? É isso aí, Fernandão, um grande abraço para você, até a próxima! Obrigado. A Vida Como Ela Não É, por Roberto Vieira. Cara, hoje eu fiquei preocupado, bicho. Fui fazer uma lista da seleção brasileira que idolatro. Só craque, só fera. Só jogador tratando a bola por você. Só jogador querendo transformar o Brasil num lugar melhor para viver. E a seleção saiu mais ou menos assim. No gol, Vinícius, Tom, Niemeyer, Burlemax e Lobato. Trubon, Manuel Bandeira, Celso Furtado, Oswaldo Cruz, Villa-Lobos e Portinari. Como técnico, Ferreira Goulart. Não satisfeito, fui fazer um time com reservas. E apareceram para treinar o Edu Lobo, Santos Dumont, José Bonifácio, Milton Santos,
Guimarães Rosa, Zilda Arnes, Érico Veríssimo, Mário Quintana, Cecília Meirelles, Clarice Lispector, Rita Lobato, Velho Lopes. E eu fiquei com aquela cara de tacho, aquele vazio nos lábios, vazio de quem perdeu Zizinho, Garrincha, Julinho, Tostão e Pelé, vazio de quem olha para os lados e não tem com quem dialogar, porque o Brasil virou uma pátria de cada um por si. E cada um por si indica que o Brasil voltou a ser a terra do perna de pau Brasil. O blog do Paulinho apresentou programa Inacreditável. Inacreditável. Um bate-papo sobre os assuntos mais relevantes da semana. Com Paulo César Prado, Marcelo Santos e Fernando Pereira. Programa Inacreditável. ZYD 994 95,7 FM.